Sideral, a filosofia a serviço do bem-estar do ser humano e dos espíritos eternos. Reflexão, tema O Poder do Silêncio. O terceiro programa da série, edição de número 13, segunda semana de julho de 2022. Apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e da massa internética global sideral. Bem, continuamos aqui então no Luz Sideral, se aprofundando em um tema de extrema importância para o nosso equilíbrio mental, moral e espiritual, que é o poder do silêncio, principalmente nesses tempos, de grande barulho, não só físico, mas também mental e emocional. E já falamos bastante nas edições anteriores com relação ao assédio implacável de informações que recebemos aí diariamente pela mídia em geral, como também pelos problemas sociais de todo tipo de monta que nos cercam aí devido ao estado caótico que se criou para a sobrevivência física na Terra, percebe? Então é preciso dedicarmos um tempo na semana ou diariamente para o exercício da limpeza do pensamento, para nos livrarmos das vibrações negativas, para a busca por soluções de problemas mais complexos que nos apresentam aí invariavelmente em nossas vidas. Em tudo isso podemos equacionar por meio da meditação, do silêncio interior, da oração profunda, criando aí um hábito natural desta prática diária em que cada um exercita esse silêncio interior dentro do seu tempo. Mas alguém pode indagar, mas eu não tenho tempo e nem lugar para fazer uma boa meditação, pois vou de casa para o trabalho e é só barulho à minha volta o tempo todo, e quando chego em casa lá está meu vizinho com o som nas nuvens. Minha amiga, meu amigo, tens razão. Não é difícil encontrarmos essa situação desagradável nos dias de hoje. Porém, a técnica de entrar no silêncio, na meditação, está diretamente ligada ao seu interior e não ao exterior. Preste atenção. Tenta fazer esta concentração mental, que em breve tempo você estará neste silêncio de alma e não se importará mais com o barulho externo. Claro, sendo possível conciliar o silêncio externo, fica mais fácil. Daí a nossa dica para que, quando possível, se dirigir aí para esses locais de paz, de silêncio, de tranquilidade, Mas não deixe de fazer o seu silêncio interno, mental, em qualquer situação. Veja que Jesus, que foi o maior filósofo que passou pela Terra, o maior religioso, sem bandeira religiosa, diga-se de passagem, o maior psicólogo, o maior cientista, enfim, o grande gênio criador e supremo governante do planeta Terra, para resumir, ele tinha o hábito de fazer o seu momento de meditação, de oração, de silêncio na alma. Ia para o Monte das Oliveiras, como também para o alto mar, e muitas vezes nem utilizava barcos, flutuava por sobre as águas. E era Jesus, já no grau de Cristo planetário. Imagina nós, quanto falta ainda para chegarmos nesta evolução. Porque disse o apóstolo Paulo que um dia todos atingirão a plenitude da magnitude de Jesus. Então, caros ouvintes, se Jesus fazia a sua meditação, a sua oração, o seu silêncio para sintonizar as forças do universo sideral, como nós não iremos fazer? Se quem mais precisa somos nós. Bom, eu vou abrir então o microfone aqui para o primeiro convidado de hoje. É um grande prazer recebê-lo aqui no Luz Sideral, o meu velho amigo Orlando Lumertes. Obrigado por atender ao convite, Orlando. Ataíde Alves e o programa Luz Sideral. Vamos falar hoje sobre o silêncio, lembrando de trechos da Bíblia, que pessoas, profetas, pessoas que passaram, que fizeram essa grande busca e no silêncio encontraram o seu objetivo na busca do silêncio. Moisés, por exemplo, para ele receber a tábua dos 10 mandamentos, ele teve que se isolar no silêncio para se preparar para receber os 10 mandamentos, para trazer para o seu povo, que era a lei mosaica de Deus, porque se trata do Velho Testamento, Então ele teve esse isolamento para conseguir. E lembra do fato, quem lê a Bíblia e leu esse trecho, quando ele voltou de lá, ele teve grande dificuldade de se adaptar na luz, porque esse silêncio para ele entrar
e receber os 10 mandamentos, ele sofreu na sua matéria problemas que ele não podia mais aparecer por um bom tempo na luz, né? Porque a sua matéria sofreu desgastes, né? Então ele teve que se preparar, teve que esperar este momento, tanto é que ele se ausentou do povo dele, tanto é que os relatos da Bíblia que aconteceu, que o Arão que ficou sob o comando da equipe, né? Criaram o bezerro de ouro, porque acharam que ele não ia voltar mais, entendeu? A falta de fé daquele povo, que ele saiu para fazer esse grande sacrifício, esse grande isolamento, para receber essa nova orientação que ele iria passar para o seu povo, e eles não puderam esperar. Ele estava preparado, mas o povo ainda não estava, entendeu? E quando a gente fala de Francisco de Assis, também teve esse momento na sua vida, que ele teve que se isolar por 40 dias, também ficar longe da população, para ele também receber essa orientação do seu trabalho, do seu compromisso. Quando foi no início foi muito bom, mas quando ele atingiu o padrão que ele precisava, ele teve que entrar nesse silêncio, né? E aí também, quando ele saiu desse período do silêncio, ele sofreu também a sua matéria, né? Fez a transformação, né? Ele recebeu, então, quando ele voltou desse silêncio, ele estava bem debilitado materialmente. E eu queria falar isso aí porque eu quero falar agora do Mestre Jesus, né? Que também foi para o deserto, entrou no seu silêncio, quando ele recebeu as ordens de comandante do planeta Terra, e ele voltou e não recebeu, e não sofreu nada da sua matéria. Então ele estava preparado, ele estava já em outro grau, né? Tanto é que é o Cristo planetário, né? Mas teve que entrar no silêncio, né? Para receber essa orientação. Se a gente lê a Bíblia Sagrada, nós vamos ver quando ele estava para sofrer o martírio da cruz, ele também se isolou. Tanto é que é tão verdade isso aí, que os próprios apóstolos, que é os que estavam próximos com eles, não aguentaram entrar nesse silêncio. Então, isso aí é uma coisa que requer preparo, que requer dedicação, que requer que a gente se dedique para alcançar essa ligação com os planos elevados, da onde nós trazemos os grandes aprendizados. Então, é uma dedicação muito grande que ele tem que fazer. Para quê? Para ter esse merecimento, para ter essa oportunidade de trazer para a humanidade essa grande transformação. Então, o Cristo deu um grande exemplo a nós também nisso aí, que entrou no silêncio, e nos momentos difíceis ele entrava no silêncio, porque é do silêncio que ele buscava o sustento para passar os objetivos que ele precisava passar. Então, isso aí, Ataíde, e o seu programa Luz Sideral, muito importante, porque traz esclarecimento para a humanidade, o seu programa, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Ok, Orlando Juster Lumertes, muita luz sideral para você e para todos os seus familiares. Muito bem-vindo e ilustrativa a sua comparação, trazendo-nos estas três grandes personagens, Moisés, São Francisco de Assis e Jesus, o Cristo planetário. Como você mesmo lembrou, ambos tiveram que entrar no silêncio da alma para cumprir as suas respectivas grandes missões na Terra. E você disse muito bem, com muita propriedade, por sinal, que Jesus foi o único que não sofreu a transformação em seu corpo aparentemente físico, não é? Após ter entrado aí num silêncio profundo. É verdade, Jesus foi o maior exemplo da busca deste silêncio da alma. E as grandes revelações, as grandes descobertas em todas as áreas do saber humano, espiritual, universal, vêm deste silêncio interno para desvendarmos todos os mistérios. E disse ele mesmo, Jesus, não há nada oculto que não venha a ser revelado, mas somente através deste silêncio. Agora convido também nosso amigo e irmão André Basso, livre pensador e colaborador aqui do Luz Sideral. Com a palavra então, André. Ataíde, amigos ouvintes, de mais uma reflexão do programa Luz Sideral. Sobre a questão do silêncio,
eu penso que deve ser um exercício diário em nossas vidas. Sair dos conflitos. São tantos conflitos, tantas coisas que nos rodeiam no dia a dia. Algumas persistem mentalmente em tirar a nossa paz, nossa tranquilidade. Mas, como Cristo disse, o reino de Deus está dentro de vós. Vós sois o templo do Deus vivo. Então essa quietude de alma, ela é possível em nossas vidas. Trata-se de exercitarmos, através da oração, da leitura de livros sagrados, refletirmos sobre escritos, colocarmos a nossa mente para funcionar, para discernir sobre os assuntos espirituais, procurando fazer uma sondagem diária de nossos comportamentos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos. Temos que sondar minuciosamente nossa vida, os conflitos internos que nós vivemos, os problemas, e resolvê-los sem transferir a outros, não deixando acumular para que a mente não se torne algo inquieto, apenas um reservatório de problemas, observando o nosso comportamento, bom, ou por muitas vezes não tão bom. Quando não tão bom, quando nós temos a capacidade de observar os nossos erros, nossas falhas, e passar a perseguir essas falhas de forma minuciosa, tentando não cometê-las novamente, abolindo do nosso espírito esses tipos de comportamentos ruins, mal entendidos, discussões, palavras mal pensadas, indiferença, nervosismo, agir com estupidez às vezes. Essas coisas nos quais circunstâncias externas nos levam a algum tipo de reação, nós temos que controlar os nossos impulsos, os nossos desejos, para que nós possamos ter realmente mais tranquilidade, quietude de alma. Além do estudo, da oração, da aproximação com o mundo espiritual, tudo isso traz um benefício muito grande para a nossa libertação de dentro para fora. Nós temos a chave. O que nos compete fazer, compete a nós. Aquilo que não estiver dentro do nosso alcance, competirá a Deus, ao Cristo e ao Espírito Santo fazer. Então, vigiai e orai, disse o Cristo. Sabe as palavras. Vigiai a nós mesmos. Vigiai nosso pensamento. Vigiai nossa palavra. Vigiai nosso comportamento. E relutar incessantemente até desvencilhar tais tipos de atitudes que nós vivemos no dia a dia. Vencemos o medo, a inveja, o orgulho, a ansiedade. Todas essas coisas fazem muito mal para cada um de nós. E quantas vezes nós nos deparamos com essas circunstâncias em nossas vidas? Observemos isso. O fato é encarar a realidade e tentar transformar esta situação, esse tipo de comportamento que nós temos por muitas das vezes em nossas vidas e vivemos um comportamento de quietude, de paz. Isso se traduz em silêncio. Se traduz em estarmos na frequência do universo, das leis divinas. E André Luiz, Espírito, diz: vencedor é aquele que vence a si mesmo, percebendo mais quem nós somos,
como falamos, como pensamos, como agimos, como estamos nesse dia, no dia presente, não no dia que passou. Como diz o escritor Paiva Neto, um pensamento importante. Todo dia é dia de renovar o nosso destino. Fantástico! O que passou, passou. O futuro ainda vai ser. Vamos viver o presente, o hoje. Ao acordar, fazemos a nossa oração, irmos ao trabalho, tratar da melhor forma como pudermos com as pessoas nas quais convivemos em nosso trabalho e relutar contra aqueles impulsos que por muitas vezes temos no dia a dia. Um abraço a todos. Obrigado a você também, André. Sim, devemos sair dos conflitos e buscarmos diariamente esta libertação de dentro para fora, por meio do silêncio, da meditação, da oração, da paz interior, das boas realizações e da caridade real. É a chave do progresso espiritual e do equilíbrio para todos. Bom, bem a propósito, conforme prometido no programa anterior, eu trago aqui um belo texto do consagrado escritor e filósofo que foi o indiano Krishnamurti, 1895 a 1986, quando ele então voltou para a pátria espiritual. Aqui é um texto de Krishnamurti em seu livro Liberte-se do Passado, 14º capítulo, com o subtítulo Os Fardos do Passado, a Mente Tranquila, a Comunidade, a Realização, Disciplina, o Silêncio, a Verdade e a Realidade. Diz aqui então o famoso pensador: na vida que em geral levamos há muito pouca solidão, mesmo quando estamos sós. Nossa vida está tão repleta de influências, de conhecimentos, de memórias e experiências, de ansiedade, aflição e conflito, que nossa mente se torna cada vez mais embotada, isto é, envelhecida, esquecida e insensível, funcionando numa monótona rotina. Estamos sós alguma vez? Ou estamos transportando conosco todas as cargas de ontem? Pergunta aqui Krishnamurti. E prossegue. Conta-se uma história interessante de dois monges que, caminhando de uma aldeia para outra, encontram uma jovem sentada à margem de um rio a chorar. Um dos monges dirigiu-se a ela dizendo: Irmã, por que choras? E ela respondeu: Estás vendo aquela casa do outro lado do rio? Eu vim para este lado hoje de manhã cedo e não tive dificuldade em vadear o rio, mas agora ele engrossou e não posso voltar. Não há nenhum barco. Oh, diz o monge, isso não é problema. E levantou nos braços a jovem e atravessou o rio, deixando-a na outra margem. E os dois monges prosseguem juntos a jornada. Passadas algumas horas, diz o outro monge: Irmão, nós fizemos o voto de nunca tocar uma mulher. O que fizeste é um horrível pecado. Não sentiste prazer, uma sensação extraordinária ao tocar uma mulher? E o outro monge respondeu: Eu a deixei para trás há 2 horas. Tu ainda estás carregando, não é verdade? E aqui então o comentário do sábio indiano Krishnamurti. É isso o que fazemos. Carregamos nossos fardos a todas as horas. Nunca morremos para eles, nunca os deixamos para trás. E é só quando dispensamos a um problema toda a nossa atenção e resolvemos imediatamente, sem o transportarmos para o dia seguinte, o minuto seguinte, é só então que há solidão. Então, ainda que estejamos numa casa cheia de gente ou viajando num ônibus, temos solidão. E essa solidão denota uma mente nova, uma mente inocente. Aqui está, então, a mensagem do sábio Krishnamurti, que nós deixamos para a reflexão de todos.
em mais esta série do Poder do Silêncio, em nossa despretensiosa reflexão do Luz Sideral de hoje. E encerramos com estas sábias palavras do divino amigo da humanidade, Jesus, o supremo governante da terra, que pergunta em seu Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 27, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Obrigado pela sua audiência e muita luz sideral na vida de todos. Até a próxima!